Quem aqui trabalha com desenvolvimento ágil? Bacana. Desenvolvimento ágil tem uma cerimônia em vários dos frameworks que existem, que é uma cerimônia chamada retrospectiva. Uma retrospectiva, eu comumente vejo, né, que o pessoal tenta encontrar o que melhorou e o que teve pontos que falharam ali, mas eu sempre vejo isso muito pobre, né? Tem inclusive um framework, né, que acho que é o mais conhecido que eu já vi, que é um framework que você tem algumas etapas para uma retrospectiva, né? Dá para você expandir isso e ir bem além. Mas eu quero falar especificamente de uma parte desse framework, tá? Que é o Safety Check, que é a verificação de segurança. Alguém aqui faz verificação de segurança para uma retrospectiva? Checklist? Não. Verificação de segurança é entender se aquelas pessoas elas estão se sentindo seguras o suficiente para prosseguir com a retrospectiva. Senão não faz sentido você continuar com a retrospectiva. Aquele prisioneiro... ESVP é um exemplo, exatamente. Explorer, Shopper, Vacationer, Prisoner, exatamente esse mesmo. Tem um cara que também é mais famoso, é o Rapness Raider. Quem aqui conhece o Rapness Raider? Tirando a pessoa da Lambda fez muito Rapness Raider comigo. Manuel, legal, Simone. O Rapness Raider, para a gente ficar na mesma página, tá? Ele é bem simples, tá? Você tem aqui, né, alguns status, né? Como esses aqui, tá? E aí aqui você tem algumas colunas, tá? Essas colunas são relativas a algumas áreas do desenvolvimento de software. Comumente você encontra 3 áreas. Essas 3 áreas aqui tem 2 colunas, vou fazer mais uma aqui pequenininha então, que é processo, ferramentas e pessoas. Tá? E aí você pergunta, gostaria que vocês dissessem para a sala inteira, né, como que vocês estão se sentindo para a gente prosseguir com essa retrospectiva em relação a como felizes vocês estão com processos, ferramentas e pessoas. Se você estiver bem, está muito feliz com o que a gente está conseguindo fazer com relação ao processo, por exemplo, você vem aqui e faz um tracinho aqui. Se você não estiver muito satisfeito, acho que tem muitos pontos de melhoria ainda, mas também não está o caos, você pode vir aqui e falar, as ferramentas estão assim, e se você falar assim, eu odeio as pessoas com quem eu trabalho, então pessoas está aqui. O bom dessa ferramenta é que as pessoas não precisam falar, né? Elas não precisam falar, então é mais provável que elas venham indicar, né, onde ela está. Tá? E a partir disso você consegue fazer uma leitura de como que tá as pessoas, né? Isso aqui fica preenchido com os tracinhos das várias pessoas que estão no projeto, por exemplo. E aí você consegue fazer uma leitura disso, para aí conseguir continuar com uma retrospectiva. Por exemplo, um quadro como esse você poderia falar que a gente tem aqui, boa parte das pessoas estão felizes com as áreas do nosso projeto, mas ainda existem aquelas pessoas que acreditam que existe melhoria, e poucas pessoas, né, não estão muito satisfeitas com essas áreas. Então eu gostaria que todo mundo aqui, quando a gente estiver na sessão, pensasse que tem pessoas que não estão tão confortáveis com essas áreas, tá? Na hora de falar sobre esses assuntos. Aí você abordou, por exemplo, colocou todo mundo na mesma página, entendeu onde as pessoas estão, e aí você pode prosseguir uma retrospectiva. Um quadro como esse é um quadro que eu vejo que tem muito trabalho. Não é um quadro, por exemplo, em que eu interromperia a retrospectiva e iria tentar fazer outra coisa. Esse é o Rapness Raider. Qual é o problema que eu tenho com ele? Eu não vim falar sobre o Rapness Raider, eu queria falar sobre outra coisa. O Rapness Raider, como eu mostrei lá, ele tem... eu acho que ele, às vezes, é muito pobre, né? E que as pessoas não vão necessariamente se expor nele. Então, eu acho que também ele é muito abstrato. Quando você fala pessoas que trazem ferramentas, quando você pergunta para o pessoal o que é pessoa que quer ferramenta, ou quando você vai continuar na retrospectiva, você tem um post de cada cor, geralmente
o mesmo tópico aparece em post-it de cores diferentes, porque as pessoas não sabem se aquilo é processo ou se aquilo é uma ferramenta, por exemplo. E se você olha para framework de facilitação, você sabe que concordar sobre palavras importantes é uma coisa essencial para você conseguir rodar, conseguir facilitar um grupo, né? Então, o que eu pensei, né? É uma coisa nova que eu pensei, não sei se funciona, eu tenho rodado, tem dado certo, e eu vim apresentar a ideia aqui para vocês, tá? Seria algo como um Happiness Radar estendido, tá? Então, primeiro, você facilita uma discussão, na verdade um brainstorming, sobre as áreas que você quer, tá? Então você coloca assim, tipo processo, pessoas e ferramentas. Aí você facilita a discussão. Pessoal, vamos lá, eu queria que vocês citassem para mim, sei lá, 3, sei lá, 5, né? 5 itens que vocês acreditam, características que estão dentro de processos, dentro de pessoas, dentro de ferramentas. Aí você começa facilitando. Começa, processo, sei lá, cerimônias. Cerimônias fazem parte de processo, vai ser vista lá cerimônias. Pessoas, respeito dentro de pessoas, comunicação. E aí você vai listando. Ferramentas, o Java. Né? O Java é uma ferramenta que a gente usa no projeto. Aí você vai listando as ferramentas. Feito isso, o que você faz? Aí você vai para o Happiness Radar, tem que estar esse cara aqui completo, com 3 ou 5 números que você definiu de todas as áreas do projeto. E aí você vai para o Happiness Radar. Então, por exemplo, a gente tinha lá, na discussão a gente falou, por exemplo, em processo a gente falou lá que tinha planejamento, por exemplo. O pessoal citou planejamento. Eu venho e coloco planejamento. Tá? Eles também falaram que tinha, por exemplo, o backlog do produto não estava muito bom. Então, backlog, foi um dos itens que eles colocaram lá, que faz parte do processo. Outro item que eles colocaram lá foi as cerimônias. Né? Cerimônias. Outra definição de pronto. Beleza, foram esses 4 itens que eles fizeram para a característica de processo. Aí você vai fazer a mesma coisa para as outras características. Listar aqui as características que você coletou lá. Então, por exemplo, pessoas, né? Comunicação, respeito, honestidade, e vai listando elas aqui. Aí ferramentas a mesma coisa. No final, você vai ter o Happiness Radar, feito dessa forma aqui. Tá? E aí você faz a mesma proposta que você fez no outro. O quão feliz vocês estão com essas características que estão aqui listadas. A vantagem que você tem é que você consegue ter itens mais específicos, né? que provavelmente vão surgir porque esses são itens que estão mais aflorando ali, né? Então, eles vão surgir na primeira discussão e você consegue listar eles aqui e falar, pessoal, como é que você se sente? Eu estou feliz com o planejamento, e eles vão lá e preenchem isso aqui, né? Aí vão lá e preenchem, tal, bacana. E aí, agora fica difícil de ler, né? Porque agora tem muita informação. O que eu faço vamos pensar ainda nas áreas, né? Aqui dentro tem uma área que era a área de processo até aqui, né? Definição de pronto e tal. Isso aqui é a parte de processo. Eu conto, aqui teve, sei lá, 3 pontos, aqui teve 2 e aqui teve 1. Né? Então, assim, a gente está mais, né? Estamos mais, processo vai ser aqui, né? A gente está mais feliz com o que a gente tem em relação a processo, né? E aí você faz a mesma coisa e seleciona a área que teve mais, que se apresentou mais, e você faz a mesma leitura. O que eu vejo de vantagem nisso? O que eu vejo de vantagem você tem, primeiro, você colhe uma informação que eu acho que é fundamental. Você entende se as pessoas têm consciência em relação ao que significam aquelas 3 áreas. Geralmente, se você simplesmente roda a atividade, você não sabe nem se vocês estão falando a mesma coisa. Segundo, você consegue coletar informação, você consegue ganhar informação, você ganha muito mais informação. O Happiness Radar é uma ferramenta fantástica, mas eu acho que depende de momentos. Acho que em momentos o Happiness Radar fica mais interessante, e tem momentos que essa versão estendida fica mais interessante.
Então você consegue coletar mais informações, acho que para um time que está começando ele chega a ser mais interessante, que eles conseguem identificar os pontos mesmo, onde existe mais discordância e tal, do que simplesmente falar de processo, né? Que é um termo muito amplo, né? Você pode faltar de aparecer alguma coisa aqui, mas também não dá para abranger tudo. Então essa é a proposta, 10 minutos certinho, rápido.